Olá, meus amigos, bom dia a todos que estão aí do outro lado, separando esses minutos, esses momentos, para ouvir um pouco sobre assuntos da espiritualidade. Então, nesse momento, a gente vai serenar nossos pensamentos, serenar as nossas ideias, aquilo que nos faz ficar agitados e nos concentrarmos em Jesus. Senhor Jesus, nos dê calma, nos dê sabedoria, paciência para enfrentar os problemas do dia a dia, para que possamos tomar as melhores decisões possíveis nesses dias tão turbulentos. Mas com vossa ajuda e a ajuda dos Espíritos do bem, nós vamos superar, vencer e um dia olhar para trás e dizer, graças a Deus. E assim, nesse pensamento, nessa vibração, nessa energia, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre, que assim seja. Bom dia, mais uma vez. O tema da nossa palestra de hoje é João Batista. Talvez muitas pessoas não conheçam ou só ouviu falar de João Batista na época, no dia, naquele momento que Jesus foi batizado. E talvez não saibam da importância que esse precursor teve na vida de Jesus e na história propriamente dita do cristianismo, Para aqueles que não saibam, João Batista era primo em segundo grau de Jesus, Ele era filho de Elizabeth, em algumas traduções bíblicas aparece Isabel. Ele era filho dessa Elizabeth ou Isabel, dependendo da tradução, que era prima de Maria, mãe de Jesus. E o que a gente tem que destacar? João Batista, ele era filho de um sacerdote muito importante na comunidade judaica da época. E Zacarias e Isabel também era uma pessoa respeitada e conhecida. E um detalhe que eles já tinham idade avançada, para gerarem um filho, para gerar um filho. E na época, o anjo Gabriel também disse que Isabel ia gerar um filho. E tanto é que Zacarias, vamos dizer assim, duvidou dessa capacidade por conta da idade avançada que eles tinham, E o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, como diz as Escrituras, advertiu, para não duvidar que isso realmente ia acontecer. E João Batista, segundo as Escrituras, segundo algumas traduções também, ele era 6 meses, outro diz 2 anos, 3 anos mais velho que Jesus. Não se tem a exatidão da diferença de idade, de João Batista para Jesus, mas eles eram contemporâneos. Então, o que nós podemos reforçar? João Batista foi o precursor, ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus, Ele vinha com uma mensagem preparando a vinda do Messias. Como os judeus, como os profetas do Antigo Testamento, principalmente Elias, depois a gente vai fazer uma associação entre João Batista e Elias, dizia que haveria de vir um Messias para salvar o povo judeu, porque naquela época o povo judeu ele vivia sob um jugo, Na época eles eram dominados pelos romanos,
governados pelos romanos. Antes daquilo, eles já tinham sofrido, né, no cativeiro, no Egito. Então, o povo judeu, eles eram, vamos dizer assim, sempre eram perseguidos, né? E esse Messias viria para salvar o povo judeu. E o que acontece? João Batista, ele veio preparar esse caminho. Então, João Batista nasceu, né, cresceu, foi criado numa família religiosa. Seu pai, Zacarias, ele era sacerdote. E ele cresceu naquele meio onde os costumes, né, eles eram rígidos, né, costumes rígidos da época, né? Talvez até por o pai e a mãe serem da comunidade judaica da época, eles tinham que dar o exemplo. E Zacarias faleceu, né, o pai de João Batista. Não fala a idade qual a idade que o João Batista tinha, mas a gente pode entender que João Batista era um jovem, um adolescente, porque se Zacarias era idoso quando ele nasceu, né? Então, vamos colocar uma data, uma idade, 15, 16 anos. Então, ele teve que, vamos dizer assim, se virar para ajudar no sustento da casa, né? Então, ele foi ser pastor de ovelhas e aprendeu ali a pastorear as ovelhas, né? Provavelmente esse foi o ofício dele. E logo em seguida faleceu a mãe, né? Isabel ou Elizabeth. E o que aconteceu? João Batista doou todos os bens que ele tinha para a comunidade religiosa que ele frequentava, né? Então ele resolveu a partir dali seguir a missão que ele tinha, né? Que era pregar, que era preparar o caminho, né, para o Messias, preparar o caminho para Jesus. E se a gente voltar ao início da palestra, né, o início quando eu comecei a falar, a gente vê que ele e Jesus eram contemporâneos. Se eles tinham 1 ou 2 anos de idade, isso, né, não faz muita diferença, mas quando João Batista começou a pastorear, a preparar o caminho, depois que a mãe faleceu, Jesus também provavelmente estava aprendendo, né? De 12 a 29 anos, ninguém sabe o que aconteceu com Jesus. E João Batista estava ali no seu ministério, né? Preparando o caminho. Até que um dia, né? A gente vai ler aqui numa parte da Bíblia, né? Onde que João Batista está batizando, que é onde começa a importância, né? Onde começa, propriamente dito, o registro histórico da importância que teve João Batista, né? Que ele está batizando o pessoal lá no Rio Jordão e ele fala assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, né, apesar do respeito que as pessoas tinham por João Batista, alguns até achavam, né, é o profeta, mas quando Jesus chegou, quando ele viu Jesus, né, Jesus ali, Jesus ele aparece depois daquele sumiço dele no templo dos 12 aos 29 anos. Quando ele aparece, ele já aparece com esse registro, né? João Batista que dá o primeiro registro, né, da história de Jesus no início do seu ministério. Então ele já dá toda essa importância. E Jesus, né, pede para que João Batista o batize. E João Batista fala: eu não sou digno de te batizar, você que tem que me batizar. E Jesus fala: cumpra a lei, ou seja, faça o que tem que ser feito. Um sinal de humildade, né? Então, após esse batismo, a gente já sabe o que aconteceu. Jesus saiu para o deserto e João Batista continuou o seu ministério. E João Batista, ele não para só por ali, no batismo de Jesus. Ele continua, e quando as pessoas, né, começam a falar verdades e as autoridades da época, no caso era o rei Herodes,
começa a se incomodar, Herodes manda prender João Batista, porque o que ele falava estava incomodando, porque Herodes ele estava com intenção de desposar a cunhada dele, ou seja, tomar a esposa do irmão dele. João Batista alertava, não faça isso, que é errado, as escrituras não permitem, você vai incorrer num erro e etc. E Herodes manda prender João Batista por conta disso. Só que Herodes tinha um receio, tinha, vamos dizer assim, medo. E alguns autores, escritores dizem, que Herodes sabia que João Batista estava falando a verdade. E não fazia nada com ele além de prender. Outros falavam, você tem que matar esse homem, você tem que isso e aquilo. E Herodes, não, deixa ele preso. Até que numa festa, Herodes, né, já com muitas bebidas, vinhos na época, né, uma mulher faz uma dança e ele fica tão, vamos dizer assim, encantado com a dança da mulher que ele pergunta para ela, eu te dou o que você quiser, me faça um pedido. Aí ela vai a Herodias e fala, ele me pediu que eu peça qualquer coisa. Aí ela fala assim, peça a cabeça de João Batista. Então ela vai e pede a cabeça de João Batista naquele momento. Não poderia ser uma coisa que desse tempo para o Herodes pensar muito, porque talvez se ele tivesse em sã consciência, ele não ia atender a esse pedido. E ela fala isso para ele fica chateado e ele manda que decapitem, né, cortem a cabeça de João Batista e entreguem para ele. Tudo registrado nas Escrituras. Então, ali termina a história de João Batista encarnado. E o que a gente pode destacar também da importância de João Batista? Que dentro da Bíblia, e para nós espíritas, um dos temas, um dos momentos na história cristã que fala sobre a reencarnação. Porque, segundo estudiosos e a literatura espírita, João Batista era a encarnação, né, a reencarnação do profeta Elias. Alguns contestam, mas muitos acreditam piamente nisso. Eu vou ler aqui uma outra parte importante, né, que é na parte onde Jesus, após o falecimento, né, após a crucificação de Jesus e na transfiguração, há um diálogo entre os apóstolos, né, que fica, vamos dizer assim, destacado, que João Batista, ele foi a reencarnação do profeta Elias. Muitos até falam que os costumes e a forma de João Batista pregar, de se comportar, tinha muita semelhança com o profeta Elias, que havia vivido muitos anos, séculos antes do João Batista ter reencarnado, né, na época de Jesus. Então, vamos aqui ler em Mateus capítulo 17, versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou dizendo, a ninguém conteis a visão até aqui, que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Veja, Elias venha primeiro, né? A gente está na época de João Batista e Jesus também. Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista, né? Então, assim, Jesus deixou claro, né, que João Batista, né, nós entendemos, né, que Jesus deixou claro que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Então, assim, qual é a importância de João Batista para o cristianismo, para o espiritismo? Ele foi o preparador do caminho, né? E hoje em dia nós temos isso, né?
Allan Kardec preparou o caminho para outros nomes, outros espíritas que foram surgindo para continuar a missão, né? Chico Xavier também preparou o caminho para muitos espíritas, né? Divaldo Franco, ou seja, vem aquele que prepara a gente, passa uma mensagem para o outro vir completar, e assim sucessivamente. Então, essa é a importância, né, de João Batista na história do cristianismo, na história, né, do espiritismo também, né? Então, a gente tem que prestar atenção e dar valor a essas pessoas que preparam o caminho para a gente, né? Para a gente continuar. Nós, os trabalhadores, né, da Casa Espírita, não só da Casa Espírita, de outras religiões, de outras denominações, né? Às vezes nós não damos valor em quem começou, né? Quem que deu início, deu start a uma casa espírita, a uma igreja evangélica, acaba deixando essas pessoas de lado. E nós temos que sim valorizar, né? Todos têm o seu valor, né? Na missão, na seara de Jesus, né? Na seara do Mestre, né? E João Batista, ele teve uma importância tão grande porque ele pregava aos gentios, né? Que eram aquelas pessoas que não professavam a fé judaica, né? Que talvez assim não seguiam aquela fé, aquela tradição, aqueles ritos judaicos que tinham que ser seguidos na época. E ele estava sempre do lado dos mais necessitados, dos mais simples, e vamos falando em bens materiais, né? E eram as pessoas que mais tinham vontade de aprender. Assim, né, hoje, né, que a gente sempre escuta falar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Não quer dizer que o rico não vai se salvar, não. A gente tem que parar com esse preconceito também, achando que pessoas ricas não têm fé, não acreditam em Deus, não têm religião porque não precisam. Não é assim. O contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que de poucas posses também, que têm orgulho, que não falam que não acreditam em Deus. Então, mas é lógico que a gente vê que quando a gente passa por uma necessidade, por uma dificuldade, né, além da gente pedir ajuda aos nossos irmãos, né, as pessoas mais próximas da gente, a gente sempre recorre à espiritualidade, né? Mas o rico, aquele, né, bem de vida também, né? Ser rico não é um defeito, não é pecado, né? Então a gente tem que valorizar isso também. Mas, né, João Batista, ele sempre estava mais do lado, que eram as pessoas que mais procuravam. Então vamos valorizar, vamos trazer o exemplo, né, de João Batista para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né, essa simplicidade, mas também reconhecer os João, vamos falar assim, né, os Joãos Batistas que existem na nossa vida, aqueles que prepararam o nosso caminho, né, os nossos pais, né, os dirigentes, os trabalhadores mais antigos das casas espíritas, os pastores que são sérios, né, porque sim, existem pessoas sérias em outras religiões também. Nós temos que ter respeito, né, às outras religiões também, sejam elas de quais matizes forem, né? Então, nós temos que valorizar esses João Batistas na nossa vida, os nossos precursores, né? Aqueles que semearam, que foi o que João Batista fez, aqueles que lançaram a primeira semente, aí vieram outros e regaram, né? Os fundadores das casas espíritas, repetindo aqui, né? Que veio, batalhou para ir atrás de um lugar, de uma sala, começou numa saleta, aí cresce, né? Aí a gente chega, tá tudo montado, tudo já bonitinho, preparadinho. Temos que valorizar quem começou. E isso em todas as áreas da nossa vida, né? Então, a mensagem principal é a gente valorizar, né, aqueles que iniciaram o trabalho, né, aqueles que começaram, né? Pode ser que nós estamos preparando no geral, nós espíritas, né, os evangélicos sérios, católicos, umbandistas de todas as religiões, estamos preparando esse planeta Terra para uma outra
vamos dizer assim, uma outra era, né? Nós estamos preparando o planeta, semeando boas sementes para futuras gerações regar, essas sementes germinar, né? Para daqui 100, 150, 200 anos, né? Que provavelmente nós também estaremos encarnados aqui, né? E reconhecer tudo isso começou porque lá atrás alguém preparou esse caminho, né? Então a mensagem principal é a gente valorizar e reconhecer a importância, né? Que se nós, porventura, você que está em casa tem algum cargo de importância, pode ser que alguém preparou esse cargo para você, o caminho para você chegar aonde você chegou. Então vamos fazer o que João Batista fez, né? Semear, e vamos fazer o que Jesus fez, que foi reconhecer a importância de João Batista, né? Então a mensagem de hoje é essa, né? Eu agradeço a atenção de todos, né? Que Jesus possa consolar o coração de cada um, que os seus mentores possam ser ativados por vocês, que os nossos mentores estão sempre a postos para nos ajudar, a espiritualidade também. Mas nós não podemos esquecer, né, de tocar essa campainha, né? A gente chega na casa de alguém, se a gente não tocar a campainha, a pessoa não vai saber que a gente está lá. Então vamos fazer isso, né? A espiritualidade está aí, vamos dizer assim, para ser acionada, para ser, não vou falar incomodada, porque eles não se sentem incomodados, mas para ser acionada, vamos tocar a campainha. Como que é essa campainha? Pedir, orar, né? E fazer a nossa parte também. Normalmente a gente mais pede do que agradece. Vamos tentar equilibrar essa equação, né? Deixar meio a meio e pedir. A gente está aqui no mundo de provas e expiações, com problemas diários, num momento de dificuldade, de percas, né? Percas materiais, percas físicas de entes queridos. Vamos agradecer e pedir, né, a Deus misericórdia para que esse momento que nós estamos passando, nós possamos passar acompanhados, né, da força da espiritualidade, da nossa força e de Jesus, né, que vai passar esse momento. Tenho certeza disso, vai passar. Mas enquanto ele não passa, não vamos esquecer que Deus está sempre com os olhos na gente, e Jesus também, e os mentores também. A gente precisa pedir e principalmente agradecer. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus nos abençoe. Vamos encerrar com uma prece agradecendo a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença, aprendendo e passando um pouco do seu conhecimento. Jesus, conforte o coração daquelas pessoas que nesse momento estão oprimidas, estão com medo, estão passando por dificuldades, sejam elas materiais, sentimentais. Pai querido, Pai amado, envia a espiritualidade amiga para confortar essa família, esse pai que está desempregado e todos aqueles que nesse momento pedem ajuda para os seus familiares que estão internados. Senhor Jesus, a palavra de hoje é gratidão. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus. Obrigado.